essencialmente seria só a parte racional. Então, o homem, com sua razão, ele está legitimado não só a dominar e controlar a natureza como um todo, como a colocar a natureza a seu serviço, porém, entenda-se, não ao serviço do homem como um ser integral, do homem como corpo e alma, mas a seu serviço como um ser racional. Então, o que caracterizou o percurso da nossa história, né, dita ocidental, foi esse projeto de uma submissão da natureza ao ser humano, mas ao ser humano entendido como uma alma, uma mente, uma razão que infelizmente tem um corpo. Da mesma forma, em relação ao próprio indivíduo, sempre se buscou um controle, um domínio dessa alma, dessa razão sobre o nosso próprio corpo, isto é, sobre as nossas, é o termo que foi usado ao longo desse percurso, nossas paixões. Né? Bom. A gente poderia dizer, ou enfim, pensar, pelo menos é uma questão assim, que eu acho pertinente que se coloque, como diante da existência efetiva de nós mesmos como corpo e alma, né, como que vigorou durante tanto tempo uma dicotomia de que o corpo é uma coisa, a alma é outra, e nós somos a nossa alma que infelizmente está aprisionada ao corpo. Quer dizer, isso que me parece, pensando em voz alta, né, tão contrário à experiência, como é que isso vigorou? Bom, uma hipótese que eu queria avançar, né, interpretativa psicológica, é justamente porque essa divisão ela permite nos dar uma sensação, dar ao homem, né, e a cada um de nós, uma sensação de um controle maior sobre aquilo que nós não podemos controlar. Eu quero dizer se na nossa vida pessoal, nos nossos sentimentos, existe descontrole, existe, enfim, para começar em relação a nós próprios, né, a possibilidade, né, ou a experiência de descontrole, a experiência de uma dificuldade de lidar com os afetos suscitados pela interação com o meio, pela interação com as outras pessoas. Então, eu criar essa ficção de que essa dificuldade ela se deve ao meu corpo, mas que existe uma essência imaterial, inteligível, que não participa dessa dificuldade e que, justamente por estar separada desse corpo, entendido como origem de todos os meus problemas, de todas as minhas dificuldades, né? Então, ela pode buscar uma solução pura, teórica, racional, para os problemas encontrados pela vida real. Né? Então, me parece assim que essa dicotomia ela vigorou durante muito tempo por responder em relação aos indivíduos, né, por poder dar uma resposta consoladora para uma dificuldade de lidar com a vida, com a natureza, com o imprevisível, também com a finitude, com a dor, etc. Né? Só que o problema, quer dizer, já adiantando o problema, né, que a gente vai voltar a ele ao longo de toda a minha fala, né, o problema é que essa solução, justamente pelo fato de ser fictícia, né, justamente pelo fato de não corresponder à realidade, ela é uma solução não só ineficaz, como, no meu entender, uma solução que agrava o problema ao qual ela se propõe solucionar, né? O qual ela se propõe solucionar. Então, não só ao separar corpo e mente e buscar ter um controle sobre o corpo a partir de um raciocínio puro, né? Se a gente pegar o termo do Kant, né? Uma busca de uma razão pura, essa razão pura de que o Kant fala, o Kant considera, né? Quer dizer, uma razão purificada do corpo, porque então ela poderia pensar só dentro de uma perfeição formal, só dentro de uma lógica formal, encontrar dessa forma supostamente a verdade e aí tentar aplicar o corpo. Aí o próprio Kant diz, mas isso não vai dar certo porque o corpo
aplicar as ações, né? Mas isso não vai dar certo porque as ações dependem do corpo. Né? Então, essa ficção, se por um lado ela aplaca, ameniza um pouco nossas angústias, enfim, nossas preocupações em relação ao devir, ao mundo, às interações efetivas, né, da vida, por outro lado, ela agrava o problema, porque justamente ela não permite que a gente compreenda o que está se passando na vida, né, e nos nossos afetos, para, ao entender melhor o que se passa, poder reagir e se afetar melhor. Né? Ao fazer essa proposta de uma perfeição somente ideal, ela acaba não só fazendo com que o que nos escape ainda mais, porque essa solução ela é fictícia, né? Como ela faz com que a vida que existe acabe sendo ela própria depreciada. Essa dicotomia acaba reforçando a ideia de que a vida, enfim, para pegar jargões que são de Platão, quer dizer, ideias que se tornaram jargões, né, que já estão em Platão e que foram utilizadas pelas religiões em geral, de que a vida é sofrimento, né, etc, etc. Né? Bom, então, essa dicotomia, né, eu falei rapidamente sobre essa questão, tentando interpretar por que algo que não faz sentido vigorou, né, quer dizer, vigorou por ser uma defesa psíquica contra o que nos desagrada na vida, por exemplo, sofrimento, dor, finitude, morte, dificuldades, afetos, enfim, essa sensação de que as coisas ultrapassam o nosso controle. Isso que a gente pode, e no meu entender deve pensar em relação ao indivíduo, isso passou também correlato em relação à sociedade como um todo e à cultura como um todo. Então a gente vê na nossa história justamente o quê? A história do homem, da civilização, se erguendo não a favor da natureza e a favor da natureza que o constitui, ou que nos constitui, mas contra essa natureza. Quer dizer, então, é mais um exemplo, né, da não eficácia dessa dicotomia. Por partir de uma ideia que me parece extremamente errada, né, assim, não corresponder à realidade, partir de uma ideia de que os nossos problemas, então não só individuais, como, por conseguinte, coletivos, vêm de uma natureza que não é como deveria ser, né, só isso já mostra o quanto que isso não se sustenta, né, por partir dessa ideia, o homem, ao longo de todo o tempo, buscou controlar e dominar essa natureza contrariamente a ela. Então, o homem muito pouco buscou se aliar a essa natureza para torná-la mais favorável a ele, né? Essa natureza que o constitui. A tendência, quando a gente olha para trás na história, foi o homem, a civilização, buscar ir contra essa natureza, tomar essa natureza como um inimigo e mais, como o grande inimigo. Indo rápido, porque, enfim, a gente tem bastante coisa para ver, a gente poderia pensar justamente que já passar para o século XX, né, onde começou a ocorrer, enfim, depois vou falar um pouquinho, vou voltar um pouquinho para os séculos anteriores, mas no século XX começou a ocorrer o que foi chamado de crise da razão e crise da ciência. Né? E por quê? Não foi porque os filósofos já estavam combatendo isso, alguns, né? Poucos, mas já estavam combatendo isso há muito mais tempo. Mas não foi por causa disso, foi por um resultado social e histórico dessa própria visão de mundo contrária à natureza. Por exemplo, quando no início do século XX o Titanic afundou, né? Que hoje em dia, enfim, parece que é só um tema de filme ou uma coisa, mas na época foi uma coisa que abalou muito as pessoas, né? Mas abalou justamente por quê? Porque era, simbolicamente, era o poderio do homem contra a natureza, o controle do homem sobre a natureza, se mostrando falho.